Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisiologia com o professor Cláudio Lira. No vídeo de hoje eu vou explicar aquela frase que provavelmente você já deve ter escutado. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Mas antes do nosso vídeo, do nosso conteúdo, gostaria que você curtisse o canal, compartilhasse com seus amigos e ativassem as notificações. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a ser entregue para mais pessoas, ok? Provavelmente vocês já devem ter se deparado com notícias feito essas. Olha aí, veja só. Polícia investiga caso de superdosagem de remédio que deixou jovem em estado vegetativo em Porto Alegre. Ou como essa, olha só. Esposa de Chris Cornell culpa remédio para dor pelo suicídio do músico. E finalmente essa outra notícia, olha só. Paracetamol em excesso pode levar à morte, né? Então, quer dizer, a diferença entre o remédio, o medicamento e o veneno, certamente ela está na dose. Em determinadas doses, uma droga pode ter um efeito terapêutico. Entretanto, quando essa dose é super excessiva, ela é muito alta, nós podemos ter possíveis efeitos colaterais e, nos casos mais graves, essa superdosagem levar ao óbito. Mas vamos entender por que isso acontece. Então veja só comigo aqui, olha só. Aqui eu tenho um gráfico que eu reproduzi, né, mas trata-se de um gráfico de uma área da farmacologia denominada de farmacocinética. O que é farmacocinética? É a área da farmacologia que investiga, né, como que o medicamento se movimenta, né, cinética, né, se movimenta, como que ele chega até a corrente sanguínea e etc. Isso é denominado farmacocinética, né, resumidamente. Então o que acontece? Para uma determinada droga ter a sua ação fisiológica, farmacológica, ela deve ter uma certa concentração na corrente sanguínea, uma concentração plasmática, né? E foi aqui o que eu coloquei no eixo Y, né? Lembrando da matemática, o eixo Y é o eixo vertical. Então, olha só, nós temos concentração plasmática da droga em função do tempo. Então, olha só, o que acontece? Eu posso dividir esse gráfico em três partes, de acordo com essas linhas tracejadas que apareceram para vocês aí. A primeira faixa nós chamamos de faixa tóxica, quando a concentração plasmática da droga fica muito alta e essa concentração ela potencializa, né, o surgimento de efeitos colaterais e nos casos mais graves os efeitos colaterais podem levar ao óbito do paciente. Nós temos uma segunda faixa, que é aquela faixa de concentração que a gente vai chamar de faixa terapêutica, e nós temos uma terceira faixa aqui, que é aquela faixa de concentração plasmática da droga que a gente vai chamar de sem efeito. Não tem efeitos fisiológicos ou farmacológicos exuberantes. Então, o que acontece na farmacologia, na medicina, na fisiologia? Nós temos o interesse que uma determinada droga no tratamento do paciente fique dentro da faixa terapêutica. Então, olha só, o paciente vai fazer uso de uma determinada droga, a concentração plasmática dessa droga vai aumentar, existem mecanismos de metabolização da droga e a concentração da droga diminui. O paciente toma uma nova dose, uma nova dosagem, né, um novo comprimido, etc., né, a concentração da droga volta a subir, diminui por conta dos mecanismos de metabolização, de eliminação dessa droga e assim por diante, e assim nós temos com que a concentração da droga fique dentro dessa faixa, denominada de faixa terapêutica. Lembrando, o que é faixa terapêutica? É quando a droga fica em uma determinada concentração e nessa concentração nós temos a potencialização dos efeitos terapêuticos com riscos mínimos de efeitos colaterais graves, tá certo? Isso não significa dizer que a pessoa não possa ter efeitos colaterais. Pode, existem pessoas que são mais sensíveis do que outras, né? Isso é uma característica individual, tem estudos genéticos falando sobre isso, né? Da mesma maneira, tem estudos genéticos mostrando que para algumas drogas, alguns pacientes são refratários, né? Então, como acontece na depressão, epilepsia e etc. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Por quê? De novo, que a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose. Porque se a pessoa faz uso de uma superdosagem, vai acontecer justamente isso. A concentração da droga vai subir tanto que ela vai atingir
a faixa tóxica. E é aí que mora, entre aspas, o problema. Nesse caso, a pessoa vai cursar com efeitos colaterais importantes, ou pelo menos vai ter uma probabilidade maior de ter esses efeitos colaterais. O que acontece em alguns medicamentos é que essa faixa terapêutica ela é muito ampla, ela é muito larga, né? Então, mesmo com que a pessoa faça uma dosagem muito alta, ela vai ter algum efeito colateral, mas esses efeitos colaterais não são potencialmente nocivos à saúde. Em contrapartida, existem classes de medicamentos onde a faixa terapêutica ela é mais estreita e, nesse caso, o paciente tem que ter um maior cuidado na sua utilização desse medicamento. Geralmente os farmacêuticos e os médicos fazem a orientação correta disso, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.